Amém, amém, amém. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Papo Grupo Alto. Que bom que podemos estar aqui reunidos para buscar a presença do nosso Deus e ter esse tempo de conversa com o Senhor nosso Deus. Agradecemos a presença de alguns da liderança que estão aqui presencialmente conosco nessa live aqui no templo, aqui na igreja. E agradecemos de uma forma especial você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, pelas redes sociais. Junte-se a nós, para que a gente possa realmente conversar com Deus, ter esse papo, essa conversa com o alto, com Deus, com o Todo-Poderoso, com o soberano Deus de nossas vidas. Vamos orar, nos colocando na presença desse Deus tão bondoso, tão grandioso, tão maravilhoso, e pedindo que Ele realmente fale conosco nesse momento, que Ele alcance jovens de todas as idades, jovens de todas as localidades, aonde quer que esta mensagem esteja chegando, que possa realmente mover o nosso coração em direção ao Senhor nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Pai, agradecemos ao Senhor por esse dia, por essa semana, por tudo que o Senhor tem feito por nós nesses dias, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor colocou no nosso coração o desejo de buscar o Senhor. O Senhor colocou no nosso coração a vontade de conversar contigo, de desenvolver uma amizade próxima com o Senhor Jesus. E não fomos nós que ousamos fazer isso. Foi o Senhor que nos convidou, o Senhor que nos chamou, e por isso estamos aqui buscando a Tua face, Senhor. Louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós. Louvamos porque o Senhor não deixa de falar ao nosso coração. E que a Tua palavra nos alcance hoje. Que a Tua palavra nos incentive a continuar nossa caminhada, agradando ao Senhor e sendo luz, sendo bênção na vida das pessoas que nós amamos. Ser com cada um, alcança cada um, Senhor. Onde houver tristeza, que o Senhor derrame sua alegria. Onde houver ansiedade, que o Senhor derrame da Tua paz. Onde houver, enfim, raiva, que o Senhor, ó Deus, ensine a gratidão, enfim, venha transformando nossas vidas e nos enchendo mais e mais de Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que nos acompanha aí pelas redes sociais, participe dessa programação com seus comentários, com a sua curtida, compartilhe também esse vídeo, vai compartilhando aí para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas. Amém? E quem está presencialmente aqui, de máscara, eu não estou, para poder falar melhor com você, mas a máscara está aqui pertinho, daqui a pouco eu vou colocar, mas todos que estão aqui presentes estão de máscara, mas pode cantar, cantando, mas de máscara, mas cantando louvores ao Senhor, nosso Deus. O Senhor é a razão do nosso viver, a única razão que temos para nos alegrar e para ter esperança em toda e qualquer situação. Esperança
quando as coisas saem do controle, quando nós não sabemos muito bem como as coisas serão, quando a gente não está com aquele ânimo todo, a gente ainda pode clamar a A gente ainda pode buscar a presença do Senhor. O Salmo 40 diz que quando eu invoquei o nome do Senhor, Ele se inclinou para mim, me ouviu, tirou-me do poço de lama, tirou-me de um lugar de insegurança e colocou os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos e me ensinou um novo cântico. Esse louvor fala dessa rocha firme, esse lugar seguro que nós podemos ter nos braços do nosso amigo Jesus. Independente das circunstâncias, estamos seguros porque Ele nos socorre. Estamos seguros porque Ele firma os nossos passos e nos ensina a cantar uma canção nova. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti e sempre confiarei. Firmados na rocha, firmados em Jesus, na sua amizade com Jesus.
Se a sua amizade com Jesus é assim forte, firme, pode ter certeza que mesmo vindo as dificuldades, e elas vão vir, mas você permanecerá seguro, se sentirá seguro, independente das circunstâncias. Agora, se a sua amizade com Jesus for meio bamba, né? For meio gelatinosa, né? Então qualquer situação pode se tornar muito escorregadia, né? E aí nós precisamos realmente nos firmar com Deus. Essa próxima canção, ela é um pedido pela chuva. Os salmos nos dizem que, assim como a corça, que é um animal do campo, busca pelas águas, assim como uma terra seca precisa da chuva, assim nós precisamos do Senhor. E aqui na nossa região, nós temos enfrentado uma estiagem, né? Já faz um bom tempo que não chove mesmo, e a coisa às vezes vai quase ficando um pouco preocupante, mas a gente confia em Deus, sabe que Deus está no controle, aliás, no domínio de toda a situação. Mas como a chuva é importante para nós. Mas essa música, ela não fala da chuva no sentido literal, ela fala da chuva no sentido espiritual, uma chuva da presença de Deus, do amor de Jesus, da palavra do Senhor em nossos corações. E o texto de Isaías, capítulo 55, nos diz que a palavra do Senhor não volta vazia, mas cumpre o propósito do Senhor, assim como a chuva. Precisa da chuva, meu povo.
Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela liberdade que nós temos para louvar ao Senhor e declarar através dessas poesias, através dessas melodias e harmonias, o nosso sentimento de devoção pelo Senhor, a nossa dependência do Senhor, a nossa confiança em Ti, a nossa entrega ao Senhor, nosso reconhecimento da Tua grandeza, da Tua autoridade, do Teu poder acima de todas as coisas. E nós queremos agora, Senhor, ter a mesma devoção ao olharmos para a Tua palavra e encontrarmos nela a direção para as nossas vidas. Pedimos que o Senhor faça isso, que fale conosco nesse momento através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Muito bem. Muito bem, amanhã é o Dia das Mães. Isso não é novidade, né? Para ninguém. Se bem que está tudo meio bagunçado, né? Nos últimos meses, nada tem sido como geralmente é. Isso não é de todo ruim, né? Porque às vezes certas coisas a gente está tão acostumado, tão habituado, né? Do jeito que as coisas sempre acontecem, que às vezes até entra no automático. Mais um Dia das Mães, mais uma Páscoa, mais um aniversário, enfim, né? E mais uma data isso, mais uma data aquilo, e as coisas vão se passando meio que automaticamente. Nesses tempos de quarentena, nesses tempos de isolamento, de pandemia do coronavírus, nada tem sido rotina. Cada dia surge uma situação nova e a gente vai tendo que aprender a se readaptar, a se reinventar. E para falar a verdade, vejo isso de uma forma positiva, né? Porque a gente precisa realmente reaprender, repensar muitas coisas que a gente faz na nossa vida, né? Especialmente a nossa vida com Deus, especialmente a nossa vida espiritual. Talvez a gente também esteja acostumado a ter certas rotinas espirituais ao longo do ano, conforme os dias e meses vão passando, né? Mas uma situação como essa faz a gente recriar e repensar maneiras da gente buscar a Deus. Espero que isso esteja acontecendo com você nesses dias e espero que a gente possa aproveitar muito bem esse tempo. Bom, hoje eu queria trazer uma palavra especial, então, pensando na data de amanhã, pensando no Dia das Mães, mas a palavra que eu tenho hoje não é para as mães. A palavra que eu tenho hoje é para os filhos. Né? Nem todos somos mães. Eu, por exemplo, não sou mãe, mas sou filho. Todos nós somos filhos, certo? E temos a oportunidade e a bênção de podermos olhar para a palavra de Deus e encontrarmos algumas verdades muito interessantes sobre como sermos filhos que trazem orgulho, que trazem alegria, melhor dizendo, ao coração das nossas mães e principalmente que trazem alegria ao coração do nosso Pai Eterno, que é o nosso Deus. Né? Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Provérbios, Provérbios capítulo 30. E nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 5. Provérbios, capítulo 31, pessoal. Provérbios, capítulo 31, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Nós vamos fazer esta leitura. Antes disso ainda, eu sei que às vezes eu estou falando aqui para você que me ouve, eu quero crer que tem o privilégio, tem a alegria, a oportunidade de ter a sua mãe viva, de ter boas lembranças, boas memórias com ela, de ter uma mãe cuidadosa, amável, mas eu sei que nem todos têm essa oportunidade. Talvez eu esteja falando com você e você não tenha mais a sua mãe viva, apenas na memória. Talvez eu esteja falando com você e a sua experiência de criação não foi muito boa.
Às vezes, por uma fatalidade da vida, a sua mãe não teve a sabedoria de Deus quando você era pequeno. E seja qual for a situação, eu gostaria que você não se constrangesse diante dessa palavra. Porque tudo é um aprendizado. Deus tem um propósito em todas as coisas. E mesmo que haja erros do passado, nós podemos aprender com eles. E a palavra de Deus, a verdade de Deus, a ação do Espírito Santo pode transformar esses desertos e lamaçais, essas cicatrizes da nossa vida, em remédio, em cura, em oportunidade de superação e de crescimento. Então, entenda essa palavra não como uma palavra de homens ou de mulheres, de mães terrenas apenas, mas entenda essa palavra como uma palavra de Deus, uma palavra do Senhor. Então vamos lá? Provérbios capítulo 31, a partir do versículo 1 até o 5, e diz assim a palavra de Deus, do nosso Senhor. Palavras do rei Lemuel, de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Não é propício dos reis, ó Lemuel, não é propício dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito dos aflitos. E mais para frente o versículo 8. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito dos que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Senhor nosso Deus, pedimos mais uma vez que abençoe a Tua palavra em nossos ouvidos, diante dos nossos olhos, em nosso coração. Fale conosco de uma forma especial, através do Teu Santo Espírito e em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Então estamos aqui diante do livro de Provérbios. O livro de Provérbios não é novidade para ninguém, que é um livro muito interessante das Escrituras. É um livro que particularmente eu gosto muito. Estou sempre lendo Provérbios e sempre me surpreendendo com a verdade de Deus, com a sabedoria de Deus que está estampada em cada página, em cada parágrafo desse livro. O livro de Provérbios ele tem essa coisa didática dele ter 31 capítulos e a gente pode ler continuamente um capítulo por dia e assim durante todo o mês vamos sendo ali ensinados com a sabedoria de Deus escrita nesse livro. O principal autor do Provérbios é o rei Salomão, mas os teólogos entendem que ele não é o autor de todos esses provérbios. Talvez ele tenha feito um apanhado, recolhido um levantamento dos principais ditos populares, ditos de sabedoria, palavras de sabedoria que havia em seu tempo. E, inclusive, esses últimos 2 capítulos aqui, tanto o capítulo 30 quanto o capítulo 31, eles têm como autores aqui, nos primeiros versículos, aparecem outros nomes, como Agur, no capítulo 30, e aqui no capítulo 31, esse camarada chamado rei Lemuel. Nós não temos muita informação sobre esse rei Lemuel, apenas diz que ele é de um lugar chamado Massá, a gente não sabe muito bem onde fica, talvez na Arábia, mas não temos muita certeza. Alguns apostam que pode ser um pseudônimo usado pelo próprio rei Salomão, ou que alguém atribuiu a Salomão, mas não se tem certeza disso. De qualquer maneira, esse Lemuel, então ele escreve esse último capítulo de Provérbios 31, e é muito interessante que ele diz que essas palavras que ele coloca aqui são as palavras que ele aprendeu com a mãe dele. Palavras que a minha mãe me ensinou. Eu gostaria de deixar aqui registrado para vocês aquilo que eu aprendi com a minha mãe, aquilo que a minha mãe me ensinou, o legado que a minha mãe me deixou, os conselhos que a minha mãe me deu.
se agasalhe bem, não ande descalço, se alimente corretamente, né? Lave as mãos, olha aí, ó, lave as mãos. Os conselhos da mãe. Mas aqui Lemuel vai um pouco mais adiante, porque Lemuel está na posição de sentar numa cadeira governamental, num trono. Ele tem autoridade. E os seus atos, suas atitudes vão conduzir não apenas a vida dele, mas a vida de toda uma nação, de toda uma cidade. E por isso ele reconsidera esses ensinamentos da sua mãe, traz no coração e agora ele publica isso. Eu vou contar para vocês aquilo que a minha mãe me ensinou. Será que nós temos valorizado o ensinamento da nossa mãe, dos nossos pais, os bons ensinamentos que eles nos dão? Ou mais ainda, será que temos valorizado os ensinamentos de Deus? Olha só que interessante, ainda dentro do livro de Provérbios, quantas vezes o ensinamento do pai, e de uma maneira especial, claro, para nós, o ensinamento da mãe é destacado aqui nesse livro. Olha lá, Provérbios capítulo 1, versículos 8 e 9, diz assim: ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Você quer andar bonito, com a cabeça enfeitada, com o pescoço enfeitado? Então obedeça os ensinamentos do seu pai. Ouça e não despreze o ensino da sua mãe, porque é isso que faz a gente andar de cabeça erguida no meio da cidade. Mais adiante, no capítulo 6, versículo 20, Provérbios faz uma outra afirmação bem interessante. Gostaria que alguém lesse para nós esse texto. Quem pode ler para nós? Provérbios 6, 20. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Isso, mais uma vez, né, os provérbios trazem esse ensinamento. Filho meu, obedeça os mandamentos do seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. E aí, para você que já é um menino, uma menina mais crescidinha, mais crescidinho, né, para nós que já temos os nossos pais, as nossas mães em idade mais avançada, certo? Já estamos na nossa fase adulta. Olha só, Provérbios capítulo 23, a partir do versículo 22, traz essas palavras que eu transcrevi aqui. Diz assim, Provérbios 23, 22 em diante: ouça o seu pai que te gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem um filho sábio, nele se alegra. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que te deu a luz. Olha só que palavras poéticas e bonitas, mas que, traduzindo, resumindo o que ele disse aqui, é o seguinte: seja um motivo de alegria para os teus pais, especialmente na velhice deles. Seja um motivo de satisfação, de júbilo, de tranquilidade para a tua família, para os teus pais, para a sua mãe. E aí eu me lembro de uma história que eu ouvi um tempo atrás, talvez você tenha ouvido também, em algum vídeo pelas redes sociais. Em 2012, aconteceu uma maratona na Espanha. E o corredor que estava à frente, um queniano chamado Abel Mutai, ele estava prestes a ganhar, mas ele se confundiu, se atrapalhou um pouco e achou que já tinha cruzado a linha de chegada. E começou a diminuir o passo. E nisso o corredor que estava logo atrás dele, um espanhol chamado Fernández Anaya, ele viu que o seu competidor, seu concorrente, estava diminuindo o passo, ia perder a corrida, e ele o alertou e disse: ei,
e o empurrou, o ajudou, deu uma força para que ele continuasse correndo e fosse campeão naquela prova. E depois, entrevistado, esse espanhol, Fernandes Anaya, perguntava: por que você fez isso? Por que você deixou o outro ganhar? E ele falou assim: não, eu não deixei o outro ganhar, ele ia ganhar. Ah, mas você podia ter se aproveitado disso. E aí a resposta desse espanhol foi muito interessante. Ele disse: não, que graça teria uma vitória como essa? O que eu pensaria? Como que eu me sentiria sabendo que eu ganhei de uma forma tão sem glória? E aí ele disse algo ainda mais surpreendente. Ele disse: o que a minha mãe pensaria de mim se eu tivesse ganhado essa prova dessa maneira? E aí traz essa ideia de: puxa, eu quero dar alegria para minha mãe. Eu quero que a minha mãe pense em mim e se sinta grata, se sinta feliz e alegre. E aqui você pode aplicar isso à sua mãe, ao seu pai, à sua família como geral, aos seus filhos, aos seus irmãos, o que eles sentem, o que eles pensam, que alegrias eu posso dar à minha família. Mas quanto mais, meus amigos, e é isso aqui que eu quero frisar com você, quanto mais ao coração de Deus. E aqui, então, o rei Lemuel, ele passa algumas lições, ele passa para nós algumas das lições que a sua mãe lhe ensinou, e eu gostaria de destacar essas lições com você. Volte comigo no versículo 1 ali, de Provérbios 31, diz o seguinte: palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou a sua mãe. Então aqui, a primeira grande lição é essa. Uma mãe que ensina seu filho, ensina sua filha princípios para a vida, princípios de sabedoria da palavra do Senhor. E um filho, uma filha, que ouve, se lembra, guarda e passa adiante esses ensinamentos preciosos que ele recebeu. Ele não esquece, ela não esquece esses ensinamentos. Esses ensinamentos são norte para a vida dele. Esses ensinamentos são o caminho pelo qual ela segue. São padrões inegociáveis. Que maravilhoso pensarmos nesse contexto familiar, nesse contexto onde vamos aprendendo e ensinando uns aos outros os caminhos da sabedoria de Deus. E mais adiante, então, e aqui eu queria destacar o primeiro ponto com você, são 4 ensinamentos que eu quero destacar aqui com você. Primeiro, como ser um filho que alegra a sua mãe, como ser um tesouro da mamãe, como ser uma alegria para a sua mãe, como ser um motivo de satisfação para a sua família, como ser um filho que agrada, acima de tudo, o coração de Deus. Primeiro, seja um filho consagrado a Deus. Seja uma filha consagrada a Deus. Olha que especial o versículo 2. Ele diz assim: que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? E essa palavra aqui para nós parece um pouco deslocada, parece um pouco fora de um contexto, a gente não entende muito bem. Votos, não estamos muito acostumados a usar essa palavra. Mas a tradução da linguagem de hoje, da nova linguagem de hoje, ela diz assim: filho querido. Filho do meu ventre substitui por meu filho querido. É isso que ela quer dizer. Meu filho querido, meu filho amado. Você é razão do amor, é alvo, é personagem, é sujeito do amor da sua família. Existe um amor derramado pela sua família em seu favor. Eu acho muito especial aquela passagem quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz assim, escreve assim: quanto a vocês, santos e amados no Senhor. Ou seja, nós já somos amados por Deus. Às vezes as pessoas ficam fantasiando e ficam romantizando a coisa assim: um dia eu quero ser amado. Nós já somos amados. Nós já viemos a este mundo amados. E talvez você pense assim: não, mas eu fui abandonado. Mas a minha mãe não cuidou bem de mim. Talvez você tenha mágoas, receios, traumas. Não estou desprezando isso. Mas você veio a este mundo amado por Deus. Você veio a este mundo
por um propósito de Deus. Santos e amados, meu filho amado. É assim que a Bíblia nos chama. É assim que Provérbios chama seus leitores. Filho, filho amado, meu filho querido. É assim que o apóstolo João fala com os discípulos de Jesus. Filhinhos, meus filhos queridos. É assim que o Pai Celeste nos trata, como filhos amados. E mais adiante ela diz, é filho dos meus votos. Uma outra tradução substitui por resposta das minhas orações. Filho, você veio a esse mundo como resposta das minhas orações. Você foi consagrado a Deus. Você é uma bênção de Deus na minha vida. Eu orei por você. Eu orei pedindo a Deus sabedoria para criar você, para te ensinar as verdades da sabedoria de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos reforçar, o primeiro princípio da palavra de Deus para sermos filhos que dão alegria ao coração da nossa mãe, mas que acima de tudo dão alegria ao coração do nosso Deus, é sermos consagrados a Deus, é termos uma vida de oração, uma vida de gratidão, uma vida de devoção. Essa mãe nos ensina que ela ora, que as coisas que acontecem na vida dela são resultado de oração, de votos, de um compromisso com Deus. Ela coloca o seu destino nas mãos do Criador, nas mãos do Pai amoroso. Então, filhos, filhas, filhos, sejam consagrados a Deus. Tenham uma vida espiritual saudável. Tenham uma vida espiritual agradável a Deus, intensa. Tenham uma vida de oração constante, de gratidão ao Senhor. Mas a mãe continua. E ela diz o seguinte, o primeiro conselho direto que ela dá ao seu filho, preste bem atenção, aí no versículo 2, no versículo 3, ela diz assim, não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem os reis. E aí, olha só que ensinamento que a Bíblia está nos trazendo. Em uma época, em um tempo em que as pessoas cantam, louvam e elogiam, perdoem pela palavra que eu vou utilizar aqui, mas as pessoas elogiam a pegação, certo? Valorizam aquela coisa da pegação, de ninguém ser de ninguém, de você aproveitar a vida, de você sair beijando todo mundo, abraçando todo mundo. E o conselho da mãe sábia, da mãe piedosa, não é esse. O conselho é, olha, guarda o teu coração. Não vai sair por aí dando a tua força e entregando os seus caminhos a qualquer uma. Aquelas que desviam o caminho dos reis, que destroem reinos. É claro, aqui nós temos um eu lírico masculino aqui, mas se nós podemos muito bem aplicar essa verdade também às moças, às meninas. Não entregue o seu coração a qualquer um de qualquer maneira. Seja prudente, seja sábio, seja um filho respeitável e honrado, que sabe guardar os seus caminhos, que não se deixa levar pelas paixões da mocidade. Esse é o conselho que o apóstolo Paulo nos dá através das cartas a Timóteo. Cuidado com as paixões da mocidade. Cuidado com as paixonites. Cuidado com seus sentimentos. Não se deixe levar por seus sentimentos enganosos. Guarde as suas forças e os seus caminhos observando os princípios da palavra de Deus. Lembre-se, você já veio a esse mundo amado. Você já é amada.
antes do seu nascimento, Salmo 139, antes do nosso nascimento, nós já estávamos sendo concebidos. E Deus, o Senhor Deus já nos contemplava, já nos amava, já contava os nossos dias. Já escrevia a nossa história. Isso é muito especial, isso é muito maravilhoso. Portanto, guarde o seu coração. Seja um filho respeitável, uma filha honrada, um filho prudente, cuidadoso, que dá valor às coisas que têm mais valor. Fiel a si mesmo, fiel à sua família, fiel às alianças da sua família e, sobretudo, fiel a Deus. E ela continua então nos versículos 4 e 5, e ela continua nessa mesma direção, relembrando o seguinte: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, e nem dos príncipes desejar bebida forte. Então essa mãe sábia, essa mãe piedosa, essa mãe temente a Deus, ela traz um outro conselho e uma outra verdade importante para que nós sejamos filhos e filhas que agradam o coração de Deus. Primeiramente, sermos consagrados ao Senhor. Além disso, sermos respeitáveis e honrados. E agora, sendo filhos responsáveis. Perceba, no ponto anterior, devemos ser filhos respeitáveis. Agora, filhos responsáveis. Qual que é a diferença? A diferença está na ênfase. A ideia é que este filho, ele vai procurar manter distância da bebida alcoólica. É isso que ela diz categoricamente aqui. Ele diz, olha, não é bom que o rei beba vinho. Não é bom que um rei se entregue à bebida forte. Por quê? Por quê? O versículo 5 vai responder. Para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Cuidado com as armadilhas que vão fazer com que você perca o seu juízo. Perca a noção do que realmente está acontecendo. Cuidado com os vícios, cuidado com as tentações, cuidado com as modas, cuidado com os caminhos, com os prazeres, com as ideias, com as filosofias que arrebatam a nossa mente e fazem com que a gente viva desapercebidamente, se esquecendo do que é certo, se esquecendo do que é direito, pervertendo o direito dos necessitados. É o que ela diz aqui, aplicando ao contexto do rei. Então, cuidado. Seja um filho responsável com os seus atos. Seja um filho cuidadoso, sóbrio, certo? Que tenha sua consciência sempre ponderada, sempre equilibrada, no sentido de caminhar na direção certa, de fazer o que agrada a Deus. E mais adiante, a partir do versículo 8, essa mãe continua então aconselhando o seu jovem filho e dizendo o seguinte: abre a boca a favor do mudo, dê voz a quem não tem voz, fale em nome daqueles que não podem se defender. Ela diz: pelo direito de todos os que se acham desamparados, abre a boca, julga retamente, faz justiça aos pobres e aos necessitados. Quer ser um filho que dá orgulho, dá alegria para sua mãe? Quer ser uma filha, um filho que agrada a sua família, que agrada o coração de Deus acima de tudo? Seja consagrado, seja piedoso, tenha uma vida espiritual que vem antes de qualquer coisa. Seja prudente, seja responsável, valorize os seus sentimentos, valorize seus compromissos, sua aliança com Deus e também seja uma pessoa bondosa.
Seja um filho justo e bondoso, que se importa com os outros, que não é egoísta e muito menos desonesto. Seja um defensor dos direitos. Seja alguém que não se cala diante das injustiças. Essa mãe diz: abra a boca, fale, mostre o caminho correto. Não deixe que alguém seja injustiçado. Não deixe que o indefeso seja prejudicado. Nós vivemos em um mundo cheio de injustiças. Isso não é novidade para ninguém. Vivemos em um mundo difícil. Nós vivemos num país que talvez seja mais conhecido pela sua corrupção do que por suas belezas turísticas. Vivemos um país que tem, infelizmente, essa mancha em sua história, da corrupção. Qual que é a solução? Claro, Deus, claro que sim, mas como que Deus vai agir? Se Jesus é o cabeça, nós somos o quê? Os membros, as mãos, os pés, a boca de Deus, os olhos de Deus. Então nós precisamos ser luz de Deus na sociedade. E isso sim vai trazer alegria ao coração de Deus e, claro, guardadas as devidas proporções, vai também trazer alegria ao coração da nossa família, ao coração dos nossos pais. Veja que alegria ter um filho que luta pela justiça. Que alegria ter um filho honesto, que se destaca no que ele faz, prosperando no caminho da justiça. Se dando bem na vida de uma forma correta e não egoísta, ajudando outras pessoas a também chegarem lá, através do seu ensino, através do seu exemplo, através da sua conduta. Que alegria, que orgulho ter uma filha que se compadece do necessitado, que vai e estende a mão de Deus para alcançar os desvalidos. Tem um coração sensível para a necessidade do próximo. Esse ensinamento supera qualquer coisa. Isso é o Evangelho de Jesus. E certamente alguém que tem um coração bondoso e justo é alguém que traz alegria, que traz gratificação ao coração da sua família, ao coração dos seus pais, e como tenho dito aqui, acima de tudo, ao coração de Deus. Eu quero convidar você a ir comigo agora lá para a passagem de Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Caminhando para o finalzinho aqui da nossa meditação desta noite, eu quero mostrar para você um filho exemplar, um filho que dá muita alegria, que deu muita alegria ao coração de sua mãe e, acima de tudo, ao coração do pai. O filho amado que dá muita alegria. Alguém suspeita de quem é este filho do qual estou falando? Quem é este filho que nos ensina com o seu ser, com a sua obra, com as suas palavras, como sermos filhos agradáveis ao coração de Deus? Como sermos a alegria da nossa casa? Quem será essa pessoa? Lucas, capítulo 11, versículos 27 e 28. Eu tenho uma tradução diferente aqui que diz assim: enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. O que Jesus respondeu? Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Olha que extraordinário! Jesus estava ensinando a multidão.
palavras de sabedoria do reino de Deus. E uma mulher desconhecida, uma mulher anônima, no meio da multidão, gritou. Tão emocionada que ela estava, que ela gritou assim: esse rapaz, esse homem, esse mestre, que feliz é a mãe dele. Como ela deve ter orgulho dele. Quão deve ser feliz essa mãe que deu à luz e amamentou esse servo de Deus que é Jesus. E de fato, alguém está negando isso? Não, ninguém está negando isso. Realmente, Jesus é um filho exemplar. Mas percebam que Jesus é mais do que isso. Ele é o Salvador. Ele é aquele que nos reconecta com Deus. Ele é aquele por meio de quem nós, que antes não éramos nada, agora nós podemos ser chamados filhos de Deus. E então Jesus, ele acrescenta, Jesus ele surpreende esse elogio, e dizendo assim: não, muito mais felizes são quem? Aqueles que ouvem e obedecem a palavra do meu Pai, a palavra de Deus. Então, diante de todos esses conselhos lá de Provérbios, diante de todos os conselhos sábios que você, porventura, já recebeu da sua mãe ao longo de toda a sua história, você deve se lembrar de vários deles. Diante de todos os conselhos que você, mãe, que está me assistindo, já deu aos seus filhos, Jesus supera tudo isso dizendo: aquele que é feliz, aquele que realmente é feliz, aquele que realmente pode se sentir realizado, é aquele que ouve a palavra de Deus e a obedece. Foi para isso que Jesus veio. Jesus não veio a este mundo apenas para ser um bom exemplo, embora ele seja um bom exemplo, o melhor exemplo. Mas Jesus veio a este mundo para fazer com que nós olhemos para Deus e possamos agora, enfim, ouvir a sua palavra e obedecê-lo. E assim, sermos mães felizes, pais felizes, filhos felizes, bem-aventurados, bem-sucedidos, que agradam o coração de Deus. Famílias restauradas, corações curados. Se a mágoa, se a trauma, se a dor, se a saudade, esses sentimentos podem ser curados, uma vez ouvindo e seguindo a palavra de Deus. É por isso que o próprio Pai, o Pai Celeste, o Deus Todo-Poderoso, exclamou a respeito de Jesus: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Mateus capítulo 3, versículo 17. E você e eu, em Cristo Jesus, também podemos ser chamados por Deus para sermos filhos amados e que trazem alegria ao coração dele, que trazem alegria ao Senhor. Eu creio que esse é o melhor presente que nós podemos dar e receber neste domingo, nessa semana, todos os demais dias, buscando a sabedoria de Deus e buscando entregar nossas vidas a Jesus, para sermos consagrados, sábios, bondosos, justos, para sermos respeitáveis, responsáveis, mas acima de tudo para sermos amados de Deus. Amém? Vamos orar nesse sentido? Gostaria de convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Você que me acompanha através do vídeo, pode também fazer isso. Pode fechar os seus olhos para você fazer a sua oração a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Uma pergunta muito pessoal, muito íntima. Filho, você tem sido
motivo de alegria para sua mãe? Filha, você tem sido motivo de satisfação, de alegria para o coração da sua mãe, da sua família? Filho, filha, você tem sido motivo de alegria para Deus? Você tem andado nos caminhos do Senhor, guardando seu coração, sendo fiel às alianças de Deus na sua vida? Você tem sido digno de respeito? Você tem sido responsável pelos caminhos que você tem andado? Você tem sido um jovem que ora, um jovem que teme a Deus, que guarda puro o seu caminho? Se com uma humildade sincera você respondeu sim a essas perguntas, então com humildade sincera glorifique a Deus. E seja como Jesus, que ao receber o elogio, ainda que um elogio pertinente, ainda que um elogio válido, mas em sua humildade piedosa, sincera, ele diz: toda a glória seja dada ao Pai. Mais felizes são aqueles que buscam e glorificam ao Deus e Pai. Mas se a sua resposta a qualquer uma dessas perguntas foi não, eu não sei, então que você se dobre, que você se prostre diante do Senhor, porque nós temos um Deus Pai amoroso, que repreende com amor os seus filhos queridos. Filhinhos, essas coisas eu tenho dito para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, nós temos um advogado, nosso Senhor Jesus, que nos apresenta diante do Pai, que nos redime, que alcança perdão para nós. Que nos faz clamar: Abba, Pai. Que nos faz chamar Deus de Pai. E se ainda, no meio de toda essa oração, você está com o coração partido, entristecido, você, jovem, criança, adulto, que já perdeu a sua mãe terrena e que não consegue suportar a saudade, saiba que Deus te ama, saiba que Deus conhece teu sentimento, saiba que Ele tem consolo, conforto para você. Não é a sua mãe que está cuidando de você. É o próprio Deus, o Criador do céu e da terra. Ele te abraça, Ele te envolve, Ele acaricia você, para que você não se sinta sozinho, solitário. Então deixe Deus te amar, deixe Deus te abraçar, deixe Deus curar essa saudade. Aceite o cuidado paternal presente
de Deus sobre a sua vida. E se você tem um trauma, se você se sentiu abandonado pela sua mãe, se você por alguma razão está brigado com a sua mãe, não se fala há muito tempo, não se falam há anos, há meses, por causa de uma mágoa do passado, em nome de Jesus, quebrante o seu coração e clame ao Espírito Santo para que Ele ministre reconciliação no meio do teu lar, no meio da tua família. Sim, perdoe, seja perdoado. Libere perdão, não porque a outra pessoa merece, mas porque você precisa ser curado. Vem, Senhor, derrama sobre nós a tua unção, a tua presença, Senhor, sarando as feridas, curando os corações, trazendo de volta os que são teus e por algum acaso estão perdidos. Sim, Deus, somos todos teus filhos. Ensina-nos a sermos filhos que agradam ao Senhor. Muito obrigado pelas nossas mães sábias, cuidadosas, piedosas. Que as tuas bênçãos venham sobre elas, com gratidão ao nome do Senhor. Amém. O Pai conhece a voz do Filho em meio à multidão. Um Pai reconhece o choro do Filho, mesmo em meio à tempestade. A música fala Pai, mas serve para mãe também. O Pai conhece a voz do Filho em meio à multidão. Um Pai reconhece o choro do Filho, mesmo em meio à tempestade. Dobro os joelhos, levanta as minhas mãos. Posso sentir que o Senhor está aqui e sobre as águas vou descalço. Papai, segurando em minhas mãos, saltando sobre os montes eu vou, segurando em tuas mãos, seguro em tuas mãos, Senhor, e sobre as águas corro descalço, contigo, papai, segurando saltando sobre os montes eu vou, segurando em tuas mãos. Saltando sobre os montes eu vou, segurando em tuas mãos. Amém, meus amigos? Louvado seja Deus, que possamos guardar essa palavra no nosso coração. Antes de encerrar, vamos cantar ainda mais um louvor, Luz do Mundo. Esse Jesus, o Filho amado, o Filho bendito de Deus que veio a esse mundo para nos trazer luz. A Ele nós vamos glorificar, mas eu quero ainda, mais uma vez, agradecer a sua presença, agradecer a sua participação e desejar que Deus abençoe muito a sua vida. Continue atento aí, participando das demais programações da igreja. Amanhã temos a escola dominical às 9h30 da manhã.
Convido você a meditar no livro de Esther, dar uma lidinha no livro de Esther. Amanhã nós vamos falar mais um pouquinho sobre alguns segredos, algumas surpresas que o livro de Esther guarda para nós, ainda mais em tempos de incerteza, em tempos de pandemia e tudo mais, ok? Também convidamos você para o nosso culto amanhã às 18 horas, ok? A partir das 18 horas. Todas essas programações, o templo estará aberto para receber as pessoas, guardadas todas aquelas orientações, exigências sanitárias, né? Estamos atentos a todas elas. Infelizmente, você que é do grupo de risco, você que é criança, idoso, infelizmente a recomendação é que você não venha, mas estamos juntos, estamos orando por você, ainda estamos sentindo sua falta, mas você pode também acompanhar essas programações através do YouTube e demais redes sociais, Facebook, demais redes sociais também, ok? Vamos cantar então, encerrando nosso Papo do Alto de sábado, Luz do Mundo. Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor e unidos no trabalho.
Ao Mestre sejamos fiéis, nas trevas sejamos luz, nas lutas sejamos fortes, servindo ao Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, obrigado pela presença de todos os líderes aqui que estão presencialmente. Obrigado pela sua presença, nos acompanhando também nessa live. Que Deus abençoe e até a próxima.